novas medidas e, eventualmente, novas colunas aí. Ok? Então, aqui a gente não precisa fazer nada aqui. E isso que está escrito no passo a passo. E agora ele está mostrando que a gente vai para definir várias informações que vão ser úteis para a gestão aqui da empresa, do RH. Então, eu coloquei algumas coisas que eu achei que é interessante. Total de contratações. Como a gente tem, cada linha é uma contratação, a gente basta contar o número de linhas. O funcionários ativos, a gente pode usar a função calculate, tá? Então, ele pode, por exemplo, contar quantas linhas que a data de emissão esteja em branco. Estando em branco, não foi demitido. O demitido, mas com a data de emissão válida. O turnover é uma fórmula que a gente vai avaliar a rotatividade aí na empresa. E aí a gente pode definir uma meta, turnover, por exemplo, 8%, 10%, e aí constantemente a gente vai avaliando. Então, eu vou, dessa vez, pessoal, vocês que estão fazendo, a gente vai tentar digitar todas as fórmulas e não simplesmente copiar e colar, tá? Agora, se vocês quiserem, se vocês olharem no material que eu mandei para vocês, que está lá naquele disco virtual, tem um arquivo TXT com todas as formas, bem como no passo a passo. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o total de contratações. E se vocês observarem o total de contratação, você pode usar o count ou count rows. Por quê? O Excel mostra a contratação, cada linha é um contratado. Esse count pode funcionar, mas nem sempre. Por quê? Ele não pode, se uma coluna estiver vazio, ele pode não contar. Então, o melhor é usar esse count row. Então, o total de contratação é igual ao count rows da tabela funcionários. Então, ele vai identificar o total de contratações, tá? Aquele count em cima, ele pegou pelo nome, que é uma coisa que você contrata, tem um nome. Mas se você pegasse pela data de demissão, então ele não iria contar quando estivesse em branco. Então, se você usar count, usa uma coluna que você tem certeza que está preenchida. Se você usar count row, não precisa nem especificar qual é o campo ou coluna. Então, é bom vocês já irem acostumando. Quando a gente fala campo, é uma linguagem de banco de dados, quer dizer a coluna da tabela, tá? Então, se você pegar uma tabela em Excel, as colunas são os campos, ok? Então, agora nós vamos
fazer tudo manual, pessoal. Então, eu vou clicar aqui na planilhinha, vou clicar em todos e eu vou procurar, sabe o quê? Como nós estamos nas medidas, eu vou procurar se tem um ícone que chama nova medida. Se eu clicar aqui na planilha, tem também. Se eu clicar aqui também, nova medida, também tem. Onde que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer quando aparecem as tabelas. Por que que eu gosto de fazer? Porque eu venho aqui do lado direito, em dados, clico essa setinha, assim que eu criar uma nova medida, ela aparece aqui. Se eu tiver lá nos outros, não necessariamente você vai visualizar o que está sendo feito. Então, como que eu faço para criar? Serão 5 medidas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as medidas que a gente vai fazer, tá? Então, esse arquivinho também foi enviado para aquela pasta virtual. A primeira delas, eu vou colocar aqui para vocês, essa aqui. Mas vamos tentar digitar, pessoal, porque nem sempre vai estar pronto aqui para a gente. Então, eu vim aqui na planilha, no link, eu cliquei nesse ícone aqui da planilha, para que a forma apareça aqui. E eu vou lá em cima e vou verificar que tem a opção nova medida. Toda vez que eu for criar uma medida, eu tenho que clicar aí, sempre. E aí eu vou começar a escrever aqui. Então, total, contratações. Lembra que eu falei que eu não vou colocar cedilha, nada? Aí, eu preciso agora colocar a função DAX. E no caso ali, se vocês olharem lá no chat, ou olharem aqui, vocês vão perceber que é Count Rows o DAX. Eu vou começar a escrever e ele vai aparecendo todas as funções aqui que começam com count. E, na verdade, eu quero essa aqui. Então, eu começo a digitar, né? E aí, quando eu achar aquela que eu quero, eu simplesmente digito. Opa, tem mais coisa aqui. Tá? Vamos fazer de novo. Count, count rows. E agora, eu vou ter que achar que dê a informação que eu quero meu funcionário. Nossa, tem tanta coisa aqui. Vamos ver, F, funcionários. Agora, se você sabe que é funcionário, você pode começar a escrever, e ele vai aparecer com funcionários. Aí eu fecho o parênteses e dou Enter. Quando eu fechar o parênteses e der Enter, e não der erro, não aparecer nenhum losanguinho aqui em vermelho ou amarelo, significa que ele deu tudo certo. Ok? Então já fizemos o primeiro. Agora, funcionários ativos, vamos entender como que eu vou colocar aqui para vocês. Essa aqui. Eu usei o Calculate. O Calculate, ele funciona da seguinte forma. A primeira parte dele é uma função DAX. No caso, é Count Rows. Ele vai contar o número de linhas, que são o número de funcionários contratados. E depois do ponto e vírgula, ou vírgula, em alguns computadores, você vai colocar o filtro.
E qual é o filtro? Funcionários data de emissão igual a blank. Então, blank é uma função interna aí que vai só calcular as linhas cuja data de emissão está em branco, tá ok? Então, eu não vou digitar direto, digitar não, copiar e colar, e vou tentar escrever, porque aí, se tiver algum erro, a gente vai aprendendo a fazer isso. Agora eu quero fazer uma nova medida. Posso vir aqui direto e escrever? A resposta é não. Cada vez que você quer criar uma nova medida, você vem e clica em nova medida. E aí ele vai limpar aquela área onde digita a fórmula e permitir você fazer uma nova. O que que acontece se eu digitar em cima daquela lá? Ele vai escrever em cima daquela que já existia lá. Então, chama funcionários ativos. Igual. Então, só mostrando para vocês, eu escrevi funcionários ativos igual. Aí eu vou por calculate. Quando eu começo a escrever cal, ele aparece o calculate. Então eu não preciso digitar inteiro, não. E aí eu clico aqui, ele já termina a palavra e já abre o parênteses. Então, na primeira parte do calculate, é uma fórmula. Eu vou contar quantas linhas. Count row, aí já aparece o count row aqui, e ele está falando count row do quê? Da tabela. Eu comecei a escrever funs, porque senão eu ia ter que ficar rolando muito. Então, a tabela funcionários, eu vou fechar. E aqui, às vezes, é ponto e vírgula ou vírgula, tá? Então, depois que eu fiz isso, aí eu vou procurar os funcionários data assunção. Eu vou escrever aqui, ó, data, um pedaço, ele já mostra aqui. E ele já coloca, eu só vou pôr igual a blank. Olha o que acontece aqui, pessoal, se eu colocar o vírgula e vou procurar a data de emissão. Ele não acha. Então, para cada computador, a gente vai saber se é ponto e vírgula ou vírgula. Isso é a configuração do seu Windows, tá bom? Mas a minha sugestão, que eu já falei para vocês e vou falar novamente, não altere nada da configuração. Porque se você vai mexer, vai alterar outros programas. Deixa assim. Se uma vez que você já sabe que é vírgula ou ponto e vírgula, você vai usar a forma correta. Então, o calculate, a primeira parte, vai contar o número de linhas dessa tabela. Mas eu não quero contar todas, só quando a data de emissão é branca. Então, eu vou procurar a coluna, né? É o campo. Eu vou escrever data aqui, e aí ele já mostra a data de emissão, tá? Aí eu clico, ele já traz todo o esquema aqui, e eu ponho igual, e aí eu tenho que usar essa função blank. Eu comecei a escrever blank, e aí já apareceu blank aqui, tá? Então ele já colocou aqui para mim os funcionários ativos aí. Então, eu vou dar só um zoom aqui. Então, a primeira parte é uma que eu quero fazer.
contar a linha, mas não todas. Só aquelas que a data de emissão é igual a branco. E aí, pessoal, nós já fizemos aqui, ó, se eu ficar do lado direito aqui, o funcionários ativos e total de contratação. Tudo bem, pessoal? Com essas duas medidas, deu certo, deu errado, preciso de ajuda. Ótimo. Se deu alguma coisa, a gente faz de novo, pessoal. Não tem problema nenhum. Então, logo assim, então, eu vou pegar aqui aquele arquivinho. A gente precisa calcular. Vixe, o Ale não está puxando a data emissão. O Ale, verifica se é problema do ponto, ponto e vírgula, tá? Ó, no seu computador é ponto, é vírgula ou ponto e vírgula? Porque olha o que acontece aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Se eu puser vírgula e tentar buscar a data, então, olha, o meu aqui não está achando nada. Por acaso, quando você está escrevendo, aparecendo essa cobrinha vermelha embaixo, se tiver aparecendo essa cobrinha, é que, na verdade, o seu, ele é, se está vírgula, ele é ponto e vírgula. Se está ponto e vírgula, é vírgula. Então, olha o meu caso aqui, ó. Ele não estava achando. Agora eu ponho ponto e vírgula, e aí eu vou, data, aí data de emissão, tá, aí ele aparece aqui. Aí eu ponho igual, blank. Agora, se nada disso, tente colocar a fórmula inteira para ver se qual é o problema aí. Ok? Então, pessoal, nós já calculamos aí funcionários ativos. Agora, o demitido, dá uma olhada aqui. A forma é igual ao ativo, só que a gente tem que colocar, em vez de igual, a diferente. E o diferente tem esse símbolo, olha, menor e maior. Então, olha, eu vou colocar aqui a fórmula de emissões. O turnover é demissões sobre o total de contratações. Esse desvio da meta, se eu estipular que é 8% é bom, eu vou ver com o próximo eu estou 8%. E depois tem uma outra coluna aí. Então, são cinco medidas que a gente vai fazer para melhorar a gestão do RH da empresa. Então, eu coloquei demissões ali, nós vamos fazer manualmente também. Por isso que é importante, pessoal, a gente ir fazendo na mão
porque não é sempre que vão entregar as fórmulas para a gente. E, portanto, à medida que a gente vai treinando, a gente vai aprendendo. Então, eu quero criar agora demissões, mas eu não posso escrever aqui em cima desse funcionário ativo. Eu tenho que clicar nova medida. Pessoal, só lembrando que eu estou optando sempre clicar esse ícone aqui, embora eu possa fazer nos demais. Por quê? Porque quando eu clico esse ícone, eu já vejo do lado direito que eles já vão saindo as medidas que eu vou fazendo, tá? Então eu vou clicar aqui, nova medida. Opa, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Funcionários ativos. É, realmente. Ah, ó, olha, funcionários, data de emissão, né? Funcionário é no plural, tá bom? Tá ok? Olha, tá vendo? O que tá aquela cobrinha, tá escrito funcionário no singular e é no plural, por isso que ele não tá achando. Bom, vamos lá, pessoal. É só isso, viu? É só pôr um S ali, vai dar certinho. Mas eu não sei por que saiu um. Acho que você deve ter digitado. Normalmente eu coloco o dado da emissão, agora aparecer a coluninha lá, eu já clico, ele já traz para mim, eu não preciso nem digitar. Então aqui eu vou colocar demissão, demissões, igual, calculate, aí eu vou pegar os funcionários, não, aqui não, é o count rows, desculpa. Count rows, funcionários, começo a digitar, aparece, eu já fecho aqui. No meu caso é ponto e vírgula. Depois eu vou pegar a data de emissão. Olha como que eu faço aqui, Ale. Eu escrevo data e aí ele aparece aqui, ó, data de emissão. Eu não digito nada. Eu só clico e ele coloca para mim tudo certinho. Aí eu ponho igual. Na verdade aqui é diferente. É menor, maior. Eu ponho igual ali.
blank. Então, fiz aqui e dou Enter. Tá? Então, vou pôr para vocês aqui. Então, eu já calculei. Agora, o outro, o turnover. Então, novamente, eu vou clicar aqui. Vou pôr para vocês aqui, mas eu vou digitar. Eu clico em nova medida, percentual turnover é igual. Aí eu tenho que achar demissões que eu acabei de a medida dimensão e a medida total de contratações. Mas você vê que ele põe, abre uma chave e tal, mas eu não preciso disso. Eu vou começar a escrever demissão e ele vai aparecer demissões aqui para mim. Olha lá. Aí eu escolho e ele já coloca todos os símbolos necessários. Dividido o total de contratações. Então ele já traz para mim, eu não preciso digitar quase nada. Aí eu dou Enter e ele vai lá para a coluna de dados, turnover. E o último, eu vou clicar nova medida e vou colocar desvio de meta é igual a 8% menos, vamos ver se tem essa turnover, essa que eu acabei de fazer. Pronto, pessoal. Eu tenho 5. Olha lá, tem um percentual ali a mais, pessoal. Você está vendo o que deu, quando deu erro aqui? Apareceu um triângulo. E o que era? Eu coloquei um percentual a mais antes. Então é esse aqui. O que está aí no chat está errado, o certo é esse. Tem um percentual a mais. E aí, quando eu dou Enter aqui, ele tira aquele símbolo triângulo vermelho lá, desvio da meta. Então, pessoal, se vocês olharem aqui esse bloco de notas, eles incluíram aqui mais 5 medidas. Tem mais uma coluna nova. Mas eu queria saber de vocês aí, se vocês conseguiram. Vocês conseguiram fazer quantas medidas? Uma, duas, três, quatro ou 5? Então pode fazer. Ah, deu erro. É, a pergunta é, o Alberes, essa última, ela obrigatoriamente tem que estar pronta turnover. Ah, tá. Tudo bem. Se é ponto, coloca ponto aí. Não tem problema. Isso, Sinésio. Então, na verdade, a gente aprendeu aqui que não só o ponto e o vírgula pode ser diferente a casa decimal, né? Né, Sinésio? Mas, como eu falei, não muda nada no seu Windows, porque senão isso pode bagunçar outras coisas. Beleza, pessoal. Agora, pessoal,
eu queria mostrar para vocês uma nova coluna que a gente podia fazer. É a idade. É a idade e tem essa função que chama DateDiff. Olha que maluca essa função aqui. Ó, ó, nem cabe aqui. Ó, ó, essa coluna nova, que chama idade, ela usa essa função DateDiff. Ela pega a data de nascimento, compara com hoje e devolve quantos anos tem diferença. Então, só o número de anos, não é dias nem meses. Agora, o interessante dessa função é que a gente não pode fazer uma medida, né? Por que que a gente não pode fazer uma medida? Porque nós estamos falando de linha a linha. Quando a gente faz total contratações, a gente está somando todas as linhas. Agora, no caso de idade, é por funcionário, é por linha. E se é por linha, eu tenho que fazer uma coluna nova nessa tabela e não fazer uma medida. Então, a medida é uma operação que vai fazer uma operação sobre toda a coluna ou várias colunas, e no caso, uma coluna nova, ela vai fazer linha por linha uma operação. No caso aqui, eu quero achar a idade dos funcionários em anos, tá bom? Então, se chama DateDiff. Então, eu não vou usar inserir medidas. O que que eu vou usar? Vamos lá. Ó, às vezes eu não aparece aqui em cima o que eu preciso, e eu posso brincando aqui, ó, pessoal. Ferramentas de medida e tabela. E aqui, ó, tem, ó, nova coluna, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Só voltando aqui, nós vamos calcular a idade de cada funcionário, mas com uma formulinha. Então, a gente vai usar nova coluna, e como só tem uma tabela, então essa coluna cair nessa tabela. Se tivesse duas tabelas, você precisaria clicar primeiro na tabela que você vai fazer a nova coluna para que ele caia no local certo. Então, vou clicar nova coluna e olha o que acontece. Do lado esquerdo, aqui em cima, ele pôs coluna igual. Do lado direito aqui, ele já criou essa coluna. E essa coluna, nós vamos fazer essa fórmula aqui, ó. Então, só vamos entender um pouquinho aqui. A função é DateDiff, a diferença entre datas. A primeira data que eu quero é data de nascimento. Aí tem um ponto e vírgula e tem uma função que chama today. Então eu tenho que dar uma data, uma segunda data e o terceiro é o ano. Se eu pusesse meses, ele ia colocar número de meses. Dias, ele ia ficar dias também, aqui em inglês, né? Então eu quero só o número de anos.
Então, se ele tem 30 anos e 11 meses, é 30 anos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essa fórmula e vou dar Enter. E aí ele já põe a idade dessa pessoa aí. Então, aqui eu não usei medida, porque eu estou fazendo o cálculo de uma única linha, tá ok? Quando eu faço o cálculo somando, multiplicando várias linhas, normalmente eu uso uma medida. Mas eu posso fazer também uma coluna multiplicar A por B, mas ele faz ao nível de linha, uma linha com outra linha. Quando eu faço uma medida, ele pega uma coluna inteira e vai processar, somar, fazer média, máxima, mínima. Então tem um pouquinho de diferença entre fazer uma nova coluna e nova medida. Ok? Então, com isso, a gente já terminou essa parte aqui. A etapa D, etapa 4, fizemos novas medidas usando funções DARTs e fizemos uma nova coluna. Com isso, a gente criou um conjunto aí de medidas, 5 medidas. Agora nós vamos mostrar na prática o que a gente falou na semana passada. Será que seria bacana você separar essas medidas da tabela funcionários? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Se você acha que deve estar junto, então não precisa fazer mais nada. Agora, se você acha que a gente deveria separar, então siga-me, tá? Eu vou aqui em página inicial. Então, ó, página inicial. Opa, espera um pouquinho, vou voltar. Qual o erro? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Funcionários. Date diff. Funcionários. Data de nascimento. Today. Year. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você digitou date diff, e a hora que você for escolher, você digitou funcionários, data de nascimento, ou você pegou o que ele tinha lá? Ó, eu vou fazer de novo aqui. Podemos fazer junto? Ó, ó, idade igual date diff, e já aparece o date diff, eu clico aqui, tá? Então, até aqui, tudo bem? Vamos fazer de novo. Aí eu comecei a escrever date, e aí apareceu o date diff, eu cliquei, ele terminou de digitar e abriu o parênteses, tá? Depois eu vou procurar a data de nascimento.
Aí eu vou escrever um pedacinho. Depois ele vai achar, ó, data, nascimento. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma nova, uma nova coluna e não medida mais, tá? Então eu estou fazendo uma nova coluna e não é mais medida, tá? Então, o funcionário da Cimenta, eu cliquei aqui, tá? O meu caso é ponto e vírgula, parece que o seu é vírgula, né? Today, ele já aparece today, aí, ponto e vírgula, year. Então, a fórmula é essa aqui, só que lembra que é nova coluna e não nova medida, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá no seu aqui. Ah, o seu realmente deu um erro aqui, hein? Funcionário, olhando aqui, não consigo ver nada errado. Bom, você pode me mandar, tenta copiar. Ah, funcionou. Que legal. Ótimo. Então, pessoal, já temos aí. E aí que eu falei para vocês. Nós temos duas opções: deixar a medida junto da tabela ou deixar separado. Nós vamos mostrar agora como deixar separado, mas se quiser deixar junto, não tem problema nenhum. Olha, eu venho aqui, página inicial, inserir dados, cliquei em inserir dados, ele apareceu aqui, nome da tabela, eu vou pôr medidas. Então, ó, inserir dados, e eu pus nome de medidas. Aí eu vou dar, carregar. E onde ele apareceu? Aqui embaixo. Então, eu tenho a tabela funcionário e a tabela medidas. Antes eu tinha só funcionário, agora eu tenho medida. Como é que eu faço para trazer todas as medidas para cá, para essa tabela? Eu vou ter que ir em cada uma, ó, eu clico no turnover. Quando eu clico no turnover, dá uma olhada aqui do lado esquerdo, a tabela que ele está. Aí eu venho aqui com a setinha para baixo, medidas. Aí ele já vai para baixo. Eu pego demissões, venho para cá, medidas. Eu clico, desvio de meta, ele está em funcionários, eu passo para medidas. Eu clico ativos, aparece funcionários, eu vou em medidas. Eu clico total de contratações, aparece funcionários, e eu ponho as medidas. E aparece, fica aqui, ó, uma sujeirinha aqui, que é coluna 1. Eu posso, na frente dela, tem três pontinhos. E aí eu posso excluir do modelo, que é uma sujeirinha. Então, olha, eu tenho todas as 5 medidas, todos os funcionários, mais essa coluna de funcionário agora, tá? Que tem idade. O resto são medidas. Essa é exclusiva do funcionário, mas essas medidas serviriam para qualquer coisa que você for fazer aí. Então, com isso,
a gente termina essa etapa do modelo. A gente terminou